Fala, galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de banco de dados. Venha comigo para mais esse conteúdo muito importante. Não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal. Vamos embora para o vídeo. Fortalecendo aqui o Rafael Mandioca, o Rodrigo Viana, vulgo Marapé, a Maraísa que não aguenta não sei o quê, mas está aqui. Enfim, ativa o sininho, muito bem lembrado pelo Marlon. Obrigado, Marlon. Tamo junto. Compartilhem com seus colegas. Vamos chegar a 100 mil likes. Bora pro vídeo. O que vai acontecer nessa semana de hoje, então, galera? O nosso conteúdo, a gente agora inicia o conteúdo de fato do segundo bimestre, né? Se vocês olharem lá no... Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, que eu acho que vai ser mais prático do que eu só falar. Né? Vocês estão vendo o AVA? Beleza. Então, se a gente vir aqui no nosso plano de ensino, na verdade, falta adicionar ainda, eu achei que estava ali, mas já que não está, eu vou adicionar aqui agora um arquivo, adicionar. Banco de dados, banco de dados. Banco de dados. Aqui vai ser o anexo 3, né? Anexo 3. E aqui é o nosso plano de... Só pegar o nome exato aqui, galera. Plano de atividades da disciplina. Certo? Isso aqui vai compreender o ano inteiro. Deixa eu salvar e voltar. Vocês estão vendo aqui a mesma coisa que eu, né? E aí... Poxa, lá em cima, perdão. Se a gente vir e ver esse plano, né? Esse aqui é o plano comum que a gente está habituado. No segundo bimestre, a gente começaria, então, com essa parte de SQL, né? Que é o sistema relacional, entendendo o que é o conteúdo, certo? E aqui a gente tem o sistema relacional SQL DDL, que é o que a gente vai estar focando, e iniciaremos o MDL, né? Que é o Manipulation Definition Language, né? O linguagem de definição de dados. E aqui é a definição Data Definition Language, né? Que é a definição, né? Ou linguagem de definição de dados. Só uma questão de tradução, esse MDL, DDL, enfim, depois tem as siglas lá exatas para a gente estar entendendo, mas isso, o DDL é definição e esse aqui é manipulação, tá bom? Definição, a gente vai definir a estrutura de tabelas, manipulação, a gente vai fazer a parte de manipular os dados. Aqui a gente, então, cria as tabelas, configura as tabelas, os parâmetros dela. Tudo aquilo que vocês aprenderem em modelagem, que vocês desenharam, vai vir para cá, e depois a gente vai vir e colocar dados aqui dentro, ou inserir informação dentro dessas tabelas. Beleza? Então, se a gente olhar aqui na nossa semana, a gente está na semana do dia 30. Então, 28 a 5. 28 a 5. Né? Dia 29, na verdade, né? Segunda. Então, a gente começa, né? Cadê? É aqui mesmo, ó. SQL DDL, certo? Que é o que eu vou estar passando para vocês hoje. Iniciando, na verdade, SQL DDL, a gente vai estar continuando.
Essa tarefa, né, isso aqui eu não vou passar ainda, esse trabalho eu vou deixar mais para o final, que a gente vai ter muitos exercícios de DDL para fazer, tá bom? Antes da nossa prova, então não vou passar o trabalho hoje. Eu vou estender ele um pouco mais para poder, né, para a gente poder ficar mais tranquilos também. Aqui a gente vai adiar a recuperação então. A recuperação vai acontecer em forma paralela, em um outro horário. Quem ficar, eu vou estar entrando em contato, vai saber também que eu vou estar finalizando as notas essa semana para postar no acadêmico. Ok? Então, as notas acadêmicas, beleza? E aí, o que vai acontecer? Hoje, eu quero passar a estrutura para vocês do que a gente vai estar trabalhando. Esses pré-requisitos são, se vocês olharem, são dois programas que eu preciso que vocês instalem, que foi até os programas que eu mencionei lá no formulário, ok? Eu preciso que vocês leiam este livro, a unidade 3, SQL, Instruções Básicas. É só você clicar aqui nesse link, ele vai abrir. Se você não tiver logado, você faça o seu login, ok? E aí você vai pedir para, né, ler esse capítulo, que é ler em EPUB, vamos dizer assim. Né? Ele vai estar abrindo o livro, mas é as páginas das páginas. Cadê? Vamos voltar aqui no AVA. É das páginas 117 a 128. Na verdade, aqui, ó, se eu vim aqui, PAN 117 a 128. Se eu voltar aqui, ó, a 128, tá vendo? Só tem isso aqui, ó. Então, tecnicamente, a 128 não precisa ler. Ó, os domínios não está em alguma implementação de SQL. Tá vendo? É só isso, fique atento. Esse consulta básica não é para iniciar. Isso já é outra coisa, certo? Eu quero que vocês leiam até então a página 127, domínios em SQL, tá bom? E aí, eu quero que vocês façam essa leitura da página 127, 117, né? 117 até a 127. 127 vai começar aqui, né? Vai explicar o objetivo, o que seria, né, essa questão de SQL, vai dar uma parametrização legal, certo? Vai dar uma fundamentação teórica para vocês. Uma leitura bem simples, tá vendo como que é simplesinho aqui? Muito de boa, muito de boa. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? E, assim, bem tranquila a leitura. Tá vendo? Mais exemplos. Então, eu quero que vocês façam a leitura deste capítulo. Ó, exemplos com mais informação, tá bom? Depois eu vou falar isso, Raquel, quem não conseguiu baixar. Esse cara aqui é o questionário, tá bom? Verificação da disponibilidade de recursos para a disciplina é o formulário. Quem não respondeu, por favor, faça a resposta deste carinha, por gentileza. Beleza? E os que eu falei, os que respondeu e não estão naquela lista dos 4 nomes, por favor, respondam novamente para mim. Tá bom? E aí, por fim, a gente então pega a nossa aula 6, para a gente poder estar trabalhando nesse dia de hoje. Os pré-requisitos, né, conforme a Raquel já havia falado, eu tenho aqui como pré-requisito dois programas. A base de dados mesmo, Oracle, e o SQL Developer, que é como se fosse uma interface que vai fazer a consulta para mim. Então, ao abrir os links, é esses carinhas aqui, ó. O meu Oracle Database, certo? Que eu posso vir aqui fazer download, numa boa. Se eu estou no Windows, eu vou baixar para Windows. Se eu estou no Linux, eu vou baixar para Linux. Então, Oracle Database Edition for Windows. Ok? Né? Você aceita os termos e baixa. Vai pedir login.
né? Vocês podem criar uma conta, não tem custo nenhum, né? E você conseguiu criar o seu... São 2 gigas, né? É bem pesado esse material. Por isso que eu quero ver com vocês, quem não conseguiu, a gente vai arrumar outra forma de fazer esse download, certo? Por isso que eu preciso que vocês respondam o questionário. O que que é 64? Esse 64, deixa eu voltar lá, que eu vou te explicar direitinho, o Pablo. Igual, existem na informática 2 tipos de sistema. O sistema 32 bits e o sistema 64 bits. Os sistemas mais atuais, né? O que que acontece? Deixa eu abrir o meu computador aqui que eu vou te mostrar. Antigamente, a maioria dos computadores ou do sistema operacional era tudo 32 bits. Por quê? Fazendo um sistema operacional 32 bits, ele consegue gerenciar uma quantidade de memória. Então, o 32 bits, ele consegue gerenciar até 3 gigas. Então, vamos supor, eu tenho 4 gigas de memória no meu computador, 4 gigas de memória RAM, e coloco um sistema 32 bits, o que vai acontecer? Eu só vou conseguir usar 3, ele só vai gerenciar 3 gigas para mim, então eu estou perdendo 1 giga. Se o meu computador tem 8, igual vocês estão vendo aí, o meu tem 8, e eu uso um sistema 32 bits, vai acontecer o quê? Eu só vou ter 3 gerenciado pelo meu sistema, né? Então, existia porque antigamente computador de 4 gigas era muito difícil. Hoje não, já ficou comum. Por isso que agora estão todos vindo sistemas operacionais 64 bits, que eles conseguem gerenciar muito mais memória do que apenas 3 ponto alguma coisa gigas, entendeu? Então, é só vocês virem aqui no seu computador. Vamos pegar aqui, você vai no seu computador, né? Por exemplo, aqui, ó. Você clica com o botão direito em qualquer uma das telas, em qualquer uma parte aqui, ó, propriedades, certo? Ele vai carregar essa telinha aqui, certo? Que é a propriedade do seu sistema. Vai falar qual que é o seu processador, qual que é a memória e qual que é o seu sistema operacional. O meu é 64 bits. Beleza? Ok? Então, essa aqui é a questão dos 64 bits. Tá. Olha só, tem 2 gigas a database do Oracle, ok? E esse carinha aqui, ó, aqui, o Pablo, tá vendo? Eu posso baixar esse aqui que ele vai funcionar tanto se o seu sistema for 32 quanto se o seu sistema for 64. Tem aplicativos que funcionam de bem nos dois, mas tem aplicativos que têm que ser direcionados, ok? E aí, vou baixar então. É bem pesado isso aqui, certo? Já estamos estudando a possibilidade de instalar esses aplicativos lá no laboratório do IFES e a gente fazer acesso. Por isso que eu perguntei aquele questionário. É extremamente importante que vocês respondam ele, porque é a partir dali que, se a gente precisar mudar a tecnologia ou a forma que vai ser as nossas aulas, a gente vai fazer essa mudança, entendeu? Igual, o que tecnicamente a gente ia usar, eu só estou passando essa parte do database da Oracle aqui por causa que o Rodrigo está passando para outra turma. Porque se eu pegasse a turma toda, eu só passaria isso aqui, ó, PostGIS para vocês, tá bom? E essa parte de post, ele é um pouco mais tranquilo. Se eu vim aqui em download, né, eu não preciso de tanto recurso para poder fazer a instalação. Eu quero instalar no Windows, ó. Vamos baixar aqui. Eu quero baixar a versão 11. Vamos baixar o instala que ele vai pegar a versão mais nova. Se você vê x64, Pablo, é 64 bits. Se você vê x86, quer dizer o quê? Que ele é 32 bits. Ok?
Em alguns casos ele vai fazer essa diferenciação. Por mais que aqui ele tenha diferenciação de 64 e de 32. Às vezes ele só vem com esse X, o sistema 32, ele só vem com isso aqui, ó. E não vem com 64 ou a referência do 32, tá bom? Então, vou baixar a versão 11, que é a última que eu usei, que está de boa e está funcionando bem. Na verdade, eu já tenho ela instalada aqui na minha máquina. Ó, tá vendo? 190 megas, é bem mais leve, muito mais leve que esses dois carinhas aqui, certo? Vou até cancelar o download por enquanto. E aqui também, ó, 190 megas. Deixa eu já estudar a possibilidade de fazer essa migração já de uma vez. E quando você faz a instalação do PGAdmin, do Post, você tem um painel chamado PGAdmin que a gente vai conseguir executar isso mais fácil, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Ele está abrindo para mim aqui o PGAdmin e eu vou estar mostrando a vocês como que é mais simples, tá bom? O que vai acontecer? Se eu ver que vai agarrar, eu vou colocar direto no PGAdmin. Quem de vocês aqui conseguiu instalar esses dois pré-requisitos aqui? Quem conseguiu? Ninguém conseguiu fazer a instalação? O Rian tentou, igual ele me mostrou, mas né, ele tinha me mostrado lá que tinha dado problema. Certo? Fora o Rian, mais alguém tentou? Tá. Vou entender isso como um não. Olha só, aqui são bases de dados que a gente tem, né? Várias bases de dados que a gente fez para as aulas do ano passado. E aí, o que acontece? Eu vou deletar isso aqui tudo depois. São bases de dados que eu tenho instalado aqui já. É mais leve. Provavelmente vocês consigam baixar e instalar o Post, tá bom? Eu vou colocar lá depois, façam o download do Post. Eu vou colocar o link e fica como tarefa de casa. Quem não tem condições não tem o computador, responda um questionário que eu vou estar entrando em contato com vocês para a gente ver esses pontos, ok? E aí a gente vai alinhar todos eles, né? E com base no que a gente for alinhando, a gente vai chegando a um consenso sobre a nossa. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Faltam 5 colegas aqui hoje. Quem são esses 5 colegas? Quem poderia me ajudar aí nessa chamada? A gente tem 12, né? A gente tem 17 alunos na turma. Falta a Yara, mais quem? Matheus, Fabiano. Ian. A Yara tava aí. Ela caiu. A Yara tava. Então falta Yara, Ian, Matheus e Fabiano, né? 12. Falta um ainda. Tem 2 Matheus? Beleza.
Ah, é, o Capovilla e o outro não lembro quem é, não. Tá, Oliveira, beleza. É, eles vão ter o vídeo para eles assistirem lá depois. Só foi falar no Fabiano, o Fabiano apareceu, né? O Fabiano é gêmeo de quem? Da, de quem? Eu sei que ele é gêmeo de alguém, que eu não lembro de quem é. Da Tati. Ela tá aí? Não, ela não tá aqui. Ah, não, tá aqui sim. Tá aqui sim. Joia. Se vocês já, não sei se vocês estiverem usando, quiser usar a mesma conta, vocês só falam, tá? Eu e os dois estão aqui usando o mesmo usuário, vamos dizer assim, tá bom? Isso não garra, não. Só para saber se vocês estão conseguindo acompanhar certinho a aula, ok? Então, depois vocês tentem fazer, eu vou deixar o link do post para vocês instalarem. Eu vou começar aqui, senão a gente não vai terminar esse negócio tão cedo. Deixa eu apresentar aqui. Então, hoje a gente começa a falar sobre o nosso SQL, Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, certo? Que a gente está num banco de dados relacional, seguindo uma estrutura, né, toda certinha e tal, tal, e tal, tal. Então, a gente tem um banco de dados relacional, que é o que, né, a gente tem estudado e visto nesses últimos tempos. Vamos, então, começar pelo começo, né? Como diria o poeta. Olha só, o que é o SQL? Vamos entender o seguinte: o SQL é uma linguagem de consulta, né? Linguagem de consulta estruturada. Então, olha só, o SQL sofreu várias alterações ao longo do ano. Então, a gente tem uma evolução do SQL. 86, 89, 99, 2003. Beleza? E ó, a álgebra relacional e o cálculo relacional. Então foram coisas que foram sendo integradas ao SQL, né? E ele foi evoluindo, conforme a nossa tecnologia também foi evoluindo. Beleza? Então, essa primeira ideia aqui é só para vocês entenderem que evoluiu. Algumas modificações foram feitas e novas funcionalidades adicionadas. Dentro do SQL, a gente tem esses vários itens. A gente tem DDL, o DDL, DML, DCL, o DTL e o DQL. Isso tudo dentro de SQL, tá bom? SQL, linguagem de consulta estruturada. Ó, linguagem de consulta estruturada. O DDL, linguagem de definição de dados, Data Definition Language, né? É onde que a gente vai estar vendo esse semestre, esse bimestre, inicialmente, e é onde a gente cria as nossas tabelas, é onde que a gente vai definir a estrutura dela. DML é a manipulação dos dados, né? Data Manipulation Language. É a data que a gente vai estar perdão, é a parte do banco de dados que a gente vai estar manipulando as nossas datas, né? Data do inglês, tá bom? Data do inglês. Data em inglês quer dizer dados, vocês, né, sabem. E date, com E aqui no final, ou date, quer dizer data de dia. Então, por isso que a gente tem database. O DML é onde a gente vai fazer a manipulação desses dados. O DCL, linguagem de controle de dados, né? Autorização de dados, licença de usuário para controlar quem tem acesso. Então, isso aqui é a configuração. A gente vai ver alguma coisinha isso aqui. O DTL, que é a linguagem de transição de dados, transação, né, de dados, você vai fazer os dados transitarem, né?
troca de dados, em outras palavras. E, por fim, o DQL, que é a linguagem de consulta de dados, que a gente vai ter os nossos famosos selects, né? A gente vai trabalhar com muito select, muito join, enfim. Beleza? Então, dentro do SQL, as principais funcionalidades é o quê? Né? Definição DDL, manipulação, definições das visões de autorização e de acesso, que é esse cara aqui, definições das restrições de integridade, que vai estar dentro da definição, mas também nesse cara aqui, e a definição das transações, né, comandos para embutir linguagem de programação. Essa definição das linguagens de transações é um item, faltou dar um enter aqui, ó. Deixa eu já fazer isso aqui. Ok? E esse último item, comandos, é aquela parte de... Tá bom, Raquel. Já está aqui dentro dessa parte de SQL, ok? Comandos para embutir, depois eu, no final eu vou postar para vocês. Por quê? O objetivo de usar um banco de dados é fazer com que um sistema consulte o banco para a gente, não é isso? Então a gente tem que fazer o sistema se comunicar com uma linguagem de programação. Perdão, o banco se comunicar com uma linguagem de programação. Então, olha só, dentro do SQL a gente tem o DDL, que é o Data Definition Language, né, a linguagem de definição de dados. O DDL que é o que a gente vai estudar nesses primeiros momentos. O DDL é o conjunto de comandos SQL responsáveis pela definição de dados, ou seja, a criação dos bancos, esquemas, tabelas, campos, tipos de dados, constantes, né, que é as nossas constraints, e etc. A SQL DDL permite ao usuário definir tabelas e elementos associados. Então é aqui que a gente vai pegar. Lembra aquele modelo relacional que vocês fizeram lá no ano passado, que você tinha uma entidade se relacionando com outra entidade? Então, isso a gente vai pegar aquilo e vai transpassar para esse ponto aqui, certo? E o DDL que vai fazer, de fato, essa implementação no meu banco. A DDL é o quê? Se caracteriza por poucos comandos básicos, embora na implementação comerciais tenham várias extensões. Então, é simples, eu não tenho muitos comandos para fazer DDL. Okay? Dentro da DDL, o comando create, ele cria um objeto, uma tabela, por exemplo. Se eu der um comando create table, ele cria uma tabela, certo? Se eu der um create index, ele vai criar um index. Se eu der uma create view, ele vai criar uma view. A gente vai entender depois para frente o que é index, o que é view, tá bom? O que é constraint, que a gente falou ali atrás. O comando alter altera um objeto. E o comando drop apaga um objeto. Simples. Criar, alterar e deletar. Ok? Cria, altera e deleta. Então, alguns exemplos. Alter table, create index, alter index, drop index, create view, drop view, alter table, create table, drop table, e aqui na frente os nomes, certo? Então, olha só, create table. Define a estrutura de uma tabela, suas restrições de integridade e cria uma tabela vazia. Então, eu vou criar uma tabela no meu banco sem dado nenhum, porque a gente não está mexendo com dados, né? A gente só está criando a tabela e a estrutura dela. Alter table, ele vai modificar a definição de uma tabela, ele vai né, trabalhar inclusão, exclusão e alteração de atributos. Esses atributos são as colunas, lembra que a gente tinha os atributos lá das nossas entidades, onde cada atributo vira uma coluna. Inclusão e exclusão de relações de integridade. Então, eu consigo fazer tudo isso no alter table, né, e relações de integridade básica. Atributos-chave não podem ser removidos, toda tabela tem que ter um atributo-chave, e os atributos not null não podem ser inseridos, ok? Então, isso aí também, not null quer dizer não nulo, né? Não pode ser nulo. Existem, então, essas restrições que a gente tem que executar.
que a gente pode executar, né? Olha só, dentro dos bancos de dados, vocês estão vendo lá em programação, vocês viram ano passado com o Rafael, né? Vocês estão tendo programação, quais programações esse ano? Eu sei que vocês têm programação. Que? Como assim que? C Sharp com um Marocchio. Mas qual programação vocês estão tendo? Só do Marocchio? Programação 2, né? Com o Marocchio só. Beleza. Então, olha só. Lá no C Sharp, você não tem os tipos de dado que você pode estar trabalhando? Aqui também é a mesma coisa. Dentro do banco de dados, entendi. Dentro do banco de dados, a gente vai estar tendo alguns tipos de dados, como por exemplo, char, char ou caractere, né? É uma cadeia de caracteres de tamanho fixo n. Então você define o tamanho dela, né? Varchar é uma cadeia de caracteres com tamanho maior. Então você tem o char, que a gente tenta traduzir o tamanho fixo, né? Ele vai ter um tamanho fixo. E o varchar é uma cadeia de caracteres com tamanho n. Então aqui é variável. Então eu crio um varchar de 10 posições. Eu posso armazenar de 0 a 10 posições. Aqui não, é quando eu tenho um elemento tamanho fixo. Vamos dizer o seguinte: eu quero separar, né, no meu cadastro o sexo da pessoa. Então eu vou atribuir a letra F para feminino e M para masculino, né? Então eu posso ter o quê? Uma letra. Então eu crio um char com tamanho 1 e faço essa definição. Text, né, o texto, cadeia de caracteres sem tamanho definido. Então eu posso ter um tamanho de texto grande que eu posso colocar aí, pronto. Numeric, perdão, integer, né? Integer ou int, números inteiros com tamanho de 4 bits. Numeric, eu tenho a precisão e a minha escala. Precisão é o tamanho do meu número e escala a quantidade de números depois da vírgula, né? Que são números reais, em outras palavras, números com vírgula. Date e time, então eu tenho o formato date, que é para data, time, que é para hora. Tenho o date time, que é os dois juntos. E tenho o booleano, né, que é o valor verdadeiro ou falso. Dentro dessa ideia, eu tenho algumas restrições que eu preciso estar, né, atendendo. Vamos pegar aqui restrições. Em SQL podem ser definidas restrições de integridade de vários tipos. Eu posso criar várias restrições, então, em SQL. Check, not null, unique, chave primária e chave estrangeira. Né, vocês já devem ter, né, feito bastante exemplo de chave primária e chave estrangeira em modelagem. Então, esses dois é bem tranquilo. E check not null e unique, né, são os outros exemplos que a gente tem de restrições. Então, a gente vai dar uma passada por eles aqui. Cadê se eu achar o mouse? Olha só, o que é o check? O que é o check? Espera aí que meu PC está dando problema aqui, galerinha. Miséria, acontecendo de novo. Ah, vá, bicho. Tava bem até agora. Por que essa merda começou a fazer isso de novo? A tela touch, ela perde o drive depois que o Windows atualizou, e eu achei que eu tinha desabilitado de manhã cedo. Só que tá dando o mesmo problema agora. Enfim, ele fica clicando e aí às vezes sai. Mas vamos tentar aí. Ô, desgrama. Pera aí, galera. Aguenta as pontas aí que eu vou fechar aqui para ver se
se ele volta. Tô de volta, galera. Eu desabilitei essa merda aqui, vamos ver se vai funcionar direitinho. Mas eu vou ter que reiniciar a máquina daqui a pouco. Mas enfim, deixa eu voltar a compartilhar aqui. Tomara que não dê problema mais. Mas de qualquer forma já está aberto ali e a gente dá seguimento. Olha só, então o cheque, né, que é uma das nossas restrições, vai acontecer o quê? Elas podem ser, né? Tá acontecendo de novo, bicho. Ó, devemos sempre, né, dar nomes às restrições para que seja mais fácil identificar, né, quando a gente estiver trabalhando. Então, eu posso criar uma restrição, né? Eu vou criar um cheque que é uma restrição, certo? Por quê? Eu vou falar que o campo salário, que é do tipo numérico, ele não pode ter um valor menor que zero. Eu não posso ter uma pessoa recebendo menos R$ 100, né?
Então, tecnicamente, eu tenho que ter um salário, né, maior que zero, certo? Então, já que eu não posso ter um salário negativo, eu posso fazer essa validação aqui. Então, o que eu vou colocar? Eu crio uma constraint. Então, tudo que eu for criar de restrições, eu crio uma coisa chamada constraint, que é como se fosse um nome, né? Eu vou criar uma constante, vou criar um termo. E vou falar que essa constraint, ela tem o nome salário positivo, onde eu vou checar se o valor do salário é maior que zero. Certo? Então, eu estou checando uma determinada informação. Eu vou ter um cadastro de pessoas e eu preciso saber se essas pessoas, né, só podem ser usuários maiores de 18 anos. Então, idade é maior que 18? Se sim, beleza. Se não, ele já não cadastra. Então, não permita uma pessoa com menos de 18 anos fazer um cadastro. Certo? Então, olha um exemplo. No caso de restrições, né, abranger mais de uma coluna, temos que usar uma restrição de tabela, né, e tudo mais. Então, olha só. Constraint, né? Aqui eu tenho create table, que é o exemplo de criação de uma tabela, matrícula, salário, desconto, né? Só que eu não posso, como eu falei, ter um salário menor que zero. Então, eu tenho a minha coluna salário, mas eu vou criar uma constante para ela, falar o quê? O desconto do meu salário não pode ser maior do que o meu salário. Da mesma forma que eu não posso ter um salário negativo, eu não posso receber R$ 100 e ter um desconto de 150, certo? Então, o meu desconto tem que ser menor que o meu salário. Beleza, Marlon. Eu estou gravando isso aqui e depois eu vou postar lá no YouTube, tá bom? E ele acompanha por lá, certo? Então, eu tenho essas restrições aqui, né, nessas questões de nesses detalhes, são detalhes simples, mas você já valida todos esses parâmetros. Então, se eu colocar um desconto, se o salário está 100 e o meu desconto está 150, ele já vai me dar erro. Ele não vai permitir fazer o cadastro por causa dessas integridades do banco. Ok? Not null. Not null para garantir que uma coluna não vai ter valores nulos. Podemos usar uma restrição do tipo not null. Então, vamos supor, todo empregado que eu cadastrar, eu tenho que ter um salário. Eu posso cadastrar um funcionário sem salário? Não, ele precisa de um salário. Então, existem atributos que eu posso deixar como opcional. Telefone, 2. E-mail alternativo, certo? Número do apartamento. Talvez o cara mora numa casa. Então, são coisas que não são obrigatórias. Igual eu vou pedir a documentação completa. Mas o cara não vai colocar o PIS/PASEP dele, que é opcional. Mas não, o salário tem que ser. Eu tenho que ter o valor de salário. Eu sou obrigado a informar o salário, senão ele não permite eu fazer, né, o cadastro. Então eu defino como not null, que ele não pode ser nulo. Depois a gente vai fazer exemplos disso aí. Ok? Chave primária. Podemos definir uma só e só uma chave primária para toda a tabela. Então toda tabela tem que ter, por obrigação, uma chave primária. Beleza? Uma chave primária não pode conter valores nulos, nem pode ter valores repetidos. Então, toda chave primária tem que ter um valor, né? E ele não pode ser repetido. Fala aqui que ele não pode ser nulo, mas eu não preciso declarar not null para a chave primária, porque automaticamente, por ser chave primária, ele já é not null, tá bom? Então, isso aí a própria linguagem já faz. Então, olha só, eu tenho a matrícula e o nome. Eu criei uma constraint. Lembra que sempre eu vou usar uma constraint. PK empregado, né, que é o nome da minha constraint. Então, eu tenho o termo constraint, o nome da minha constraint. E o que essa constraint é? Nesse caso aqui, ó, eu tinha uma constraint do tipo check, né? Eu estou checando uma informação. Aqui eu tenho uma constraint do tipo chave primária, primary key. E eu defino entre parênteses, né? Aqui também. Aqui eu vou fazer entre parênteses a minha checagem. Aqui eu vou falar quem é a minha chave primária. Nesse caso aqui, matrícula é a chave primária dessa minha tabela.
Então, eu tenho a tabela com matrícula e nome, a chave primária é matrícula. Uma chave primária só pode ser composta por mais de uma coluna. Então, eu não vou ter duas chaves primárias. Eu vou ter uma chave primária composta por duas colunas. É diferente, entendeu? Então, a minha chave primária é quem? Tanto setor quanto matrícula. Então, essas duas informações irão compor a minha chave primária, certo? Em contrapartida, né, tem essas outras informações. Então, eu não posso ter duas chaves primárias, mas eu posso ter uma chave primária composta. É diferente. Uma chave primária composta pode, duas chaves primárias não pode. Ok? Dúvidas? Tá, ninguém falou nada, eu vou entender que não. O comando único. Ó, as chaves candidatas alternativas podem ser definidas, né, utilizando restrições do tipo único. O que quer dizer esse tipo único? Todas as repetições equivalentes às restrições da chave primária, mas não obrigam os valores a serem nulos. Vamos supor, eu vou fazer um cadastro de pessoa. Toda pessoa tem CPF? Toda pessoa tem CPF, né? Pensando nesse cenário de um cadastro. Então, todo mundo vai. Então, a minha pessoa, eu vou colocar lá que todo aquela tabela de pessoas vai ter o CPF como único. O que vai acontecer? Eu posso ter pessoas sem CPF? Não. Então, eu tenho que colocar único e not null, porque ela não pode ser nulo, né? Porque o único ele não verifica se é nulo. Ele pode permitir que aquela informação seja nula. E eu vou definir o único. Porque em toda a minha tabela não haverá nenhum registro diferente. Então, se eu, vamos supor, estou fazendo um cadastro de pessoas, né? Eu estou fazendo um cadastro de pessoas. Igual vocês vão ver aqui, ó, um cadastro de pessoas. Certo? Um cadastro de pessoas, ok? E essas pessoas, eu tenho o CPF delas. Olha só, tenho quase 1.700 pessoas, né? Eu defini, então, que essa pessoa ela vai ter o CPF único. Então, em nenhum registro vai ser possível, né, repetir o CPF. O banco vai fazer esse processo de integração. Quando eu for adicionar um novo registro, ele vai verificar se existe aquela informação. Se não existe, ele vai simplesmente permitir que eu cadastre. Se não. Agora, se houver outro valor que tenha o meu registro, aí não. Aí eu vou ter que realmente mudar, porque ele não vai permitir realizar o cadastro. Ok? Então, eu defino como único, olha só, o meu CPF, por exemplo, constrói empregado, vai ser do tipo único, né? E o atributo que eu estou relacionando é o CPF. Então, o CPF tem que ser único naquela base de dados. Ah, eu não quero esse sistema do processo seletivo, desse cadastro de pessoas, né? Que é de um processo seletivo. Deixa eu mostrar aqui, que vai ser mais fácil para vocês verem essa informação aqui. Ó. Olha só. Tá vendo aqui? O meu CPF ele é único, tá vendo? Ele é único. E não pode ser nulo. Só que eu também coloquei que o meu e-mail ele tem que ser único. Tá vendo? Então, eu não posso cadastrar o mesmo e-mail com duas pessoas cadastrarem o mesmo e-mail. Então, eu sou obrigado a cadastrar um e-mail diferente. Certo? Então, são questões de integridade que a gente vai definindo. Então, vou cadastrar. Fiz o cadastro, coloquei um e-mail que já existe. Falei, não, já existe esse e-mail cadastrado no sistema. Você não pode fazer um cadastro. Já existe um cadastro com este e-mail. Né? E aí, são validações que você vai fazendo para garantir melhor desempenho, né, e melhor integridade dos seus dados. Olha só, no caso da restrição única, né, for com mais de uma coluna e campo, é obrigatório o uso das restrições de tabela.
ok? Lembrar que a restrição única cria um índice e terá um custo de manutenção para o SGDB. Então, não é interessante você colocar único para tudo, porque isso aqui gera um custo computacional muito alto, ok? Então, cuidado na hora de usar isso, certo? Às vezes vale a pena, mas não exagerem, porque é pesado. Você tem um sistema com 100 mil registros, a pessoa ficar validando um por um para ver todos os atributos únicos que ele tem, fica um pouco pesado, certo? Então existe um gasto computacional grande, ok? Chave estrangeira é o quê? É a chave primária de outra tabela, certo? Então, uma chave estrangeira do tipo foreign key permite declarar chaves estrangeiras. Uma chave estrangeira sempre deve referenciar uma chave primária ou única. Então, eu vou referenciar a chave primária de outra tabela. Essa que é a ideia da chave estrangeira. Um exemplo, constraint, sempre lembrando que eu tenho constraint, FK empregado, underline departamento, foreign key, o código do meu departamento, referências, já que eu estou referenciando uma outra tabela, eu tenho que referenciar quem é a chave primária daquela outra tabela. Então, eu crio uma constraint empregado do tipo foreign key, certo? Então, eu estou falando que esse cara aqui, CODDEP, esse cara aqui é a minha foreign key, que é a minha chave estrangeira, mas eu tenho que referenciar porque é a chave primária de outra tabela. Então, qual que é a tabela que eu estou referenciando? Referências, eu estou referenciando a tabela departamento e o código do departamento, ok? Aqui a gente tem o quê? Chave estrangeira. Podemos definir o que acontece quando uma chave estrangeira é violada, né, na operação de remoção. O que acontece? Quando eu tenho uma chave estrangeira, eu estou referenciando uma informação que está em outra tabela, certo? Então, olha só, eu criei essa tabela, né? E olha só, on delete cascade. Eu tenho vários tipos, né, de restrições dentro dessa ideia. O restrito, o cascade, o set null e o set default, ok? Então, mediante esse cenário aqui, o que vai acontecer? Eu tenho, então, algumas alternativas para quando eu tenho que trabalhar com chave estrangeira. Isso aqui, galera, eu tenho que demonstrar na prática, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular isso aqui, porque tem que ter cuidado, como está escrito aqui, tá bom? É uma coisa muito delicada de se fazer, porque se você fizer alguma coisa errada nisso aqui, vai acontecer uma merda. Você pode apagar um banco de dados inteiro por causa disso aqui. Por isso que tem que ser uma coisa com muita calma, tá bom? Então a gente vai fazer passo a passo na próxima aula e ver cada alternativa dessa restrição. Restrict, cascade, o restrito não faz nada, ele simplesmente não deixa apagar. Mas eu preciso que vocês entendam a ideia. O cascade apaga os registros associados a ela, set null vai setar null, onde que estava a chave estrangeira, e o set default apaga a chave estrangeira e passa a ter um valor padrão. Porque eu vou ter que fazer com vocês, tá vendo isso aqui? Um desenho. Eu vou desenhar no próprio Excel, né? E desenhando no Excel, eu vou conseguir mostrar para vocês a ideia do banco de dados junto com o SGDB. Por isso que eu vou deixar aqui, então, para a próxima aula. Um valor default, né? O valor default, você pode permitir um valor padrão que será colocado sempre que houver uma inclusão de um registro na tabela. Por exemplo, eu vou criar um valor default departamento novo. Toda vez que eu criar né, departamento 2, no caso, que é uma tabela, ele vai ter um código e vai ter um nome, que toda vez que eu criar, ele vai vir como departamento novo. Eu posso vir criar salário, né, de um funcionário e colocar o valor default para ele, o valor de salário de R$ 1.500. Então, toda vez que eu cadastrar um novo funcionário, o salário inicial dele é R$ 1.500. Ok? Seria essa restrição. Aqui é como a gente cria uma tabela, né? A gente viu então, deixa eu voltar aqui.
todas essas restrições, tá bom? O default, né, que não está listado aqui, mas a gente já acrescentou, check not null unique, chave primária, e a chave estrangeira, que a gente vai estar vendo aquele detalhe na próxima aula. Olha só, eu tenho aqui, então, né, no meu create, um exemplo de tabela. Como que eu faço um script SQL para criar uma tabela? Create table, o nome da minha tabela. Então, eu tenho o nome da minha tabela, abro parênteses, nome do atributo, tipo e as restrições dele. Certo? E vou fazendo isso para quantos atributos eu tiver. Se eu tiver 10, eu vou colocar 10 aqui. Minha constraint, chave primária. Minhas constraint, chave estrangeira, se houver. Ok? E daí para frente a gente vai criando de acordo com as necessidades. Vamos para alguns exemplos. Create table ambulatório. Então, estou criando a tabela chamada ambulatório. Eu tenho o código do ambulatório, que é inteiro e não pode ser nulo. O andar, que é do tipo inteiro e não pode ser nulo. Capacidade, inteiro e não pode, e pode ser nulo. Reparem que pode ser nulo, tá vendo? Não nulo, nulo. E eu crio uma constraint, PK, para definir como chave primária. Se vocês não definirem uma constraint para a chave primária, ele vai fazer a atribuição automaticamente. Ele vai criar um nome muito estranho e vai definir essa chave segundo os padrões que o próprio SGDB usa. Não é o nosso caso. A gente quer, de fato, construir uma chave primária. Então, reparem que, quando eu trabalho com essas restrições, sempre é bom a gente dar os nomes de acordo com cada ideia. Igual, PK, primary key. Então, se eu estou criando uma PK, ou perdão, uma chave primária, constraint PK underline o nome. Se eu estou criando uma chave estrangeira, constraint FK de foreign key e o nome da minha chave. Se eu estou criando um atributo, uma restrição do tipo único, eu coloco UN, né? Underline, constrói o N, o nome da minha variável que eu vou estar utilizando. E igual o check, né? Aqui ele colocou, ele não criou o. Tá vendo? Ele não colocou essa nomenclatura, mas o legal, para ficar um negócio interessante, padronizado, você coloca um CK, underline salário. Ok? Então você cria essas padronizações de nome, que são importantes e facilitam a sua manutenção posteriormente. Ok? Igual aqui, ó. Unique, tá vendo? Unique, UN. Primary key, PK. Foreign key, FK. Tá bom? Então, olha só. Create table médico. Código médico do tipo inteiro, not null. Nome do médico é um varchar, né? Com 40 posições, então posso ter até 40 caracteres aqui dentro. Not null. Idade, um inteiro, not null. Especialidade, eu tenho 20 caracteres, né, para colocar aqui dentro, e pode ser nulo. RG, a mesma coisa, um numeric, né, com 10 posições de texto, e pode ser nulo. Cidade, um varchar com 30 espaços, pode ser nulo. Por padrão, já que eu estou fazendo um sistema de cachoeira, eu estou fazendo o quê? Por padrão, então, toda vez que eu colocar um registro aqui dentro, eu não preciso preencher com o valor cidade underline médio. Por padrão, ele vai vir cachoeira. Se eu colocar informação para esse campo, ele vai pegar a informação que eu coloquei, tá bom? Se eu não colocar, ele vai pegar por default, por padrão, esse valor aqui, tá bom? Código ambulatório, integer, né, not null. Então, aqui eu fiz as devidas constraint. Constraint chave primária, constraint unique, né, que é o RG do médico. Constraint foreign key, que é a chave estrangeira lá da nossa tabela, referenciando a tabela ambulatórios.
Como que eu faço um drop table? Tudo isso foi para criar, tá bom? Como que eu faço um drop table? O drop table é tranquilo. Eu simplesmente venho aqui, falo drop table e falo a tabela que eu quero apagar. Simplesmente ele vai deletar toda a tabela e toda a informação que tem dentro daquela tabela, tá bom? Então, se você realmente quer apagar, você faz drop table e o nome da tabela. Certo? Olha só, remove uma tabela com todo o seu registro. Não remove as tabelas que estão relacionadas com ela. Então, se você tem uma tabela que se relaciona com outra tabela, ela não vai apagar a outra tabela. E apenas a tabela que você especificou. Então, se eu tenho uma tabela que se relaciona com a tabela empregado, ela vai continuar existindo, porque eu só apaguei a tabela empregada. Ok? Update. Então, da mesma forma que eu posso deletar, eu posso fazer um update, né, de informações. Então, eu posso alterar, alter table médico, né, constraint, unique médico. Eu posso, né, alterar as minhas... Na verdade, eu posso alterar a minha tabela de várias formas, melhor dizendo. Eu posso alterar adicionando uma constraint, né? Eu posso alterar alterando uma coluna. Eu posso alterar dropando uma constraint ou deletando uma constraint que eu criei. Lembra a constraint? Unique, foreign key, primary key não tem como. Qual que é o not null, né? São aquelas restrições lá. Único, eu já falei, né? E aí eu também posso alterar as minhas tabelas, as minhas colunas. Eu quero adicionar alter column, né? Eu vou alterar minha tabela médico, alterando a coluna especialidade, setando que ela pode ser nula, não nula, perdão. Eu quero alterar minha tabela médico, deletando a constraint, né, o N médico. Eu quero alterar a minha tabela médico, alterando a minha coluna especialidade, colocando um drop no not null, ou criando um drop, ou criando o que eu falo, no sentido ADD, né? Adicionando o atributo null. E alterar minha tabela médico, alterando minha coluna, RG médico, setando o valor. Então, na próxima aula a gente vai fazer esses exemplos aqui, tá bom? Já praticando. Aqui tem mais, né? Perdão, aqui tem uns exemplos de alter, ADD coluna, drop coluna, ADD constraint, aqui tem mais exemplos. Então, são vários exemplos que a gente tem para poder fazer. E mais exemplos aqui, tá bom? Depois a gente vai ter domains, né? Índices, e a gente termina esse material. Os domains e os índices eu não vou falar agora. Eu vou esperar para eu vou segurar um pouco para comentar esse assunto, porque senão vai ficar muita coisa para vocês estarem, né, absorvendo. Então é melhor a gente dar uma segurada neles e no próximo momento a gente faz, né, a explicação deles. Tá ok? Beleza? Beleza? Ok. Então, olha só. Esse material já está lá no AVA. Atividade para vocês fazerem nessa semana. Tentar instalar o Postgre. Claro, primeira atividade. Vamos voltar aqui. Primeira atividade. Responder o questionário quem ainda não respondeu. Certo? Primeira atividade. Vou criar aqui um rótulo, atividades. Tá bom? E aí, primeira atividade que vocês vão executar. Responder o questionário. Segunda atividade. Ler a unidade 3 do capítulo. Bom? Terceira atividade. Instalar o post. Eu vou colocar aqui o link certinho para vocês fazerem o download e tentarem instalar. Tá bom?
Ah, professor, mas eu não vou conseguir instalar. Beleza, mas eu preciso da sua resposta lá no formulário, lá no questionário, tá bom? Então, essas atividades. E por fim, revisar esse material. Vou até colocar aqui, ó, revisar a aula DB06, tá bom? E aí, semana que vem, a gente faz as práticas desses caras e as práticas que eu falo, a gente executa os códigos, né? Igual vocês viram o post que eu mostrei para vocês, mas eu já fechei, né? A gente executa o post, a gente vai estar testando esses códigos, vendo como que eles funcionam na prática e, e na próxima aula eu vou passar atividades para vocês estarem fazendo, atividades práticas, né, para vocês estarem praticando. Então, primeira coisa e mais urgente, respondam por gentileza esse formulário. Hoje, agora, acabou a aula, já respondo, né? Aos que responderam já, e não, com exceção dos colegas que eu falei, né, que foi, deixa eu achar aqui, com, né, dos que responderam. Se você já respondeu, com exceção do Ian, Rodrigo, Raquel, Yara, Pedro, Stephanie e Pablo. Se você respondeu e seu nome não foi falado, eu peço que você responda de novo, porque aconteceu um problema e eu acabei que. Aconteceu um problema aqui que eu não sei que não registrou o nome de vocês. Então, eu tenho 12 respostas, mas 5 pessoas não colocaram o nome, ficaram sem nome. Então, se você já respondeu, mas você não é o Pablo, não é a Stephanie, não é o Pedro, não é a Yara, não é a Raquel, nem o Rodrigo, nem o Ian, eu peço que vocês respondam de novo, tá bom? Eu preciso das 17 respostas com os 17 nomes de quem respondeu. Beleza? Combinado? Combinado? Então, galerinha, a gente encerra por aqui hoje. Não vou estender muito mais, não, porque senão fica muito cansativo, tá bom? E façam essa leitura desse material, respondam o questionário, leitura do material, da página 17 a 128, até 127, né? Vou até acertar aqui, ó, da página até a 127. E aula, né, de banco de dados, em que dê uma revisada nesse conteúdo. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Então, galerinha, até semana que vem. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Não esqueçam de deixar o seu like.